Saia daqui agora mesmo ou eu juro que chamo a segurança. A voz de Gonçalo Ribeiro era um rosnado baixo, carregado de uma fúria impotente que o consumia há meses. A sua mão, cerrada num punho trêmulo, bateu com força no apoio de braço de cor da sua cadeira de rodas, o som seco e surdiquando pelo silêncio poeirento do seu escritório na sua quinta. O espaço, antes um santuário de poder e ambição, com as suas estantes de mogno repletas de livros e a ampla janela com vista para as planícies ondulantes do Alentejo, tornara-se a sua cela dourada. E agora, essa cela fora invadida. A menina, que parecera materializar-se do nada em frente à sua secretária maciça, não se moveu um único centímetro. O seu corpo pequeno era um desafio silencioso à sua autoridade desmoronada. Tinha o cabelo emaranhado, da cor do trigo seco, salpicado de folhas e pó. A roupa, um vestido outrora colorido, estava rasgada nos joelhos e nos cotovelos, e as suas bochechas estavam manchadas com a terra vermelha característica da região. Mas os seus olhos, esses olhos eram de um verde profundo, a cor das oliveiras depois da chuva, e fitavam-no com uma determinação inabalável que o desarmava, que perfurava a espessa camada de autopiedade e amargura que ele construíra à sua volta. Papá, preciso de falar consigo, disse ela, a sua voz surpreendentemente firme para uma criança tão pequena, cortando o silêncio tenso. A palavra papá atingiu-o como um choque elétrico. Papá. Está louca. Eu não tenho filhos. Desapareça daqui antes que eu perca a paciência. O meu nome é Gonçalo Ribeiro, e a sua mãe não se chama Carla Moraes. As palavras saíram-lhe ásperas, cruéis, mas eram uma defesa. O nome dela, Carla, soou estranho na sua própria boca, um fantasma de um passado que ele tentara enterrar sob o peso do seu ressentimento. O nome atingiu Gonçalo com a força de um soco no estômago, roubando-lhe o ar. Ele ficou imóvel, o seu corpo paralisado na cadeira, enquanto os seus olhos percorriam o rosto da menina com uma urgência desesperada. Os olhos verdes, tão perturbadoramente familiares, a forma delicada do nariz, até a maneira teimosa como inclinava o queixo, um gesto que ele conhecia tão bem, que outrora amara e que depois passara a odiar. Era impossível, uma cruel peça do destino, mas a prova viva estava ali, diante dele. Isso não prova absolutamente nada, murmurou ele, a sua voz agora um fio, a sua compostura a estilhaçar-se. A Carla e eu terminámos há 2 anos. Ela nunca me disse nada. Porque o senhor não atendia às chamadas dela, interrompeu a menina, sem vacilar. A sua acusação era direta, desprovida de malícia, mas cortante como vidro. Ela mandou cartas, mensagens de correio eletrónico. Até veio ao seu escritório antigo, em Évora, mas o senhor já tinha outra namorada. Gonçalo fechou os olhos, uma dor aguda a perfurar-lhe o peito. As memórias, que ele reprimira com tanto afinco, vieram à tona. Lembrava-se vagamente, como num nevoeiro, das tentativas de Carla para o contactar após a sua amarga separação. Mas ele estava cego pela raiva, afogado na mágoa, e a Sandra Sandoval já entrara na sua vida como um furacão, prometendo-lhe um futuro sem as complicações do passado. Ele ignorara tudo o que viesse de Carla, descartara as suas tentativas como súplicas de uma mulher que não aceitava o fim. Como te chamas? Perguntou finalmente, a sua voz rouca de emoção contida. Emília. Emília Moraes. Tenho 7 anos. 7 anos. Gonçalo fez os cálculos mentais, a sua mente de empresário a funcionar por instinto, mesmo no meio do caos emocional. As datas. O tempo. Coincidiam com uma precisão assustadora. Mesmo que fosses minha filha, o que ainda não está provado, o que estás a fazer aqui? Como entraste na quinta? Emília encolheu os ombros pequenos, um gesto de simplicidade infantil que contrastava com a gravidade da situação. Apanhei o elevador quando o senhor de fato não estava a olhar. Preciso da sua ajuda. A minha mãe está muito doente. A menção a dinheiro pairou no ar. Era a sua solução para tudo, o bálsamo que ele aplicava em todas as feridas. Se precisas de dinheiro para médicos, posso dar-te alguma coisa, mas... Não quero o seu dinheiro. Cortou Emília, a sua voz a ganhar uma força que o surpreendeu, uma dignidade feroz que o envergonhou. Quero que venha comigo ao hospital. Quero que a veja. Que fale com ela. Não posso fazer isso. Por Carla. Por ela. E por mim. A minha mãe vai morrer. A simplicidade brutal daquelas palavras, proferidas com uma certeza terrível, deixou Gonçalo sem resposta. O ar pareceu ficar mais denso, mais pesado. Emília aproximou-se da sua cadeira de rodas, sem qualquer sinal de medo ou hesitação, e pousou a sua mão pequena e suja sobre a dele, que ainda estava cerrada em punho. O toque era quente, inesperado. Papá, eu sei que o senhor pode voltar a andar. Gonçalo retirou a mão bruscamente, como se tivesse sido queimado.
O choque daquelas palavras foi mais profundo do que qualquer outra coisa que ela dissera. O que é que tu disseste? Que o senhor pode voltar a andar. Mas primeiro tem de se lembrar porque é que vale a pena fazê-lo. Isso é impossível. Os médicos disseram que a minha lesão na espinal medula é permanente. Estou nesta cadeira há 1 ano. E os médicos não sabem tudo, retorquiu Emília, com a sabedoria precoce de alguém que já viu mais do que a sua idade permitiria. A minha mãe contou-me que, antes do acidente, o senhor era muito forte, que conseguia fazer qualquer coisa. A tua mãe fala demais. Ela também me disse que, depois do acidente, o senhor ficou muito triste. E que, quando as pessoas ficam muito tristes, às vezes o corpo desiste. Gonçalo fitou-a, o seu olhar intenso a tentar decifrar o enigma que era aquela criança. Era apenas uma menina, mas havia uma verdade inquietante nas suas palavras, uma lógica simples e poderosa que o abalava. Por que é que acreditas que eu posso andar? Porque ontem sonhei consigo. Estava de pé, a pegar na minha mãe ao colo para a pôr dentro de um carro bonito, e os dois pareciam muito felizes. Os sonhos não são reais, miúda. Às vezes são, respondeu Emília, com uma convicção serena. Quando sonhamos com muita, muita força. Um silêncio denso e pesado instalou-se no escritório. Gonçalo observava a menina que afirmava ser sua filha. Ela tinha razão sobre os olhos, eram a imagem espelhada dos de Carla. E também tinha aquela mesma maneira de falar, direta, sem rodeios, que tanto cativara e exasperara. Onde está a tua mãe? Perguntou ele, por fim, a sua voz rendida. No Hospital Regional de Évora. No quarto 204. Há 3 dias que não acorda. E quem cuida de ti? Eu cuido de mim sozinha. Mas agora preciso que o senhor me ajude a cuidar dela. Gonçalo sentiu uma pressão estranha no peito, uma sensação que não experimentava há mais de 1 ano. Era o peso da responsabilidade, o eco de uma preocupação por outra pessoa que não ele mesmo. Emília, escuta-me com atenção. Mesmo que fosses minha filha, eu não sou a pessoa de que precisas. Olha para mim. Ele gesticulou para a cadeira, para as suas pernas inúteis. Estou quebrado. Não consigo sequer cuidar de mim. Mas podia tentar. Não. Porquê? Porque as coisas quebradas não se consertam. Emília olhou com uma tristeza profunda, uma tristeza que não deveria existir nos olhos de uma criança de 7 anos. A minha mãe diz que o senhor era diferente antes. Que era bom. A tua mãe engana-se. Eu nunca fui bom. Então, por que é que, quando olho para si, sinto que estou em casa? A pergunta atingiu Gonçalo com mais força do que qualquer acusação, mais forte do que o impacto do acidente. Deixou-o sem palavras, a olhar para aquela criança que surgira do nada, que dizia ser sua filha e prometia milagres impossíveis. Papá, disse Emília, a sua voz soava a quebrar o feitiço. Vai ajudar-me ou não? Gonçalo suspirou, uma rendição total. Está bem. Levo-te ao hospital. Mas só para veres que estás enganada a meu respeito. Manobrou a sua cadeira de rodas em direção ao elevador privativo que o levava da quinta à garagem, enquanto Emília caminhava ao seu lado, em silêncio. O silêncio manteve-se durante toda a viagem no BMW adaptado, conduzido pelo seu motorista de longa data. Sr. Ribeiro, tem a certeza de que quer ir ao Hospital Regional de Évora? Perguntou António, o seu olhar preocupado a encontrá-lo no espelho retrovisor. Sim, António. E não faças perguntas. Ao chegarem, Gonçalo percebeu que fazia mais de 1 ano que não punha os pés no hospital. O cheiro a desinfetante e o som agudo e constante das máquinas transportaram-no imediatamente para os seus próprios dias de internamento, para a dor, o medo e a perda. É por aqui, disse Emília, assumindo o controle da situação, empurrando a cadeira sem pedir permissão, com uma autoridade natural que o deixou perplexo. O Hospital Regional de Évora era um lugar austero, funcional, sobrecarregado. Os corredores de azulejos brancos estavam apinhados de gente. Famílias inteiras, com expressões cansadas, acampavam no chão, rodeadas de sacos de plástico com comida caseira. Gonçalo sentiu-se profundamente desconfortável, um intruso no seu mundo. Os olhares curiosos que a sua cadeira de rodas cara e a sua roupa elegante atraíam eram como pequenas agulhas a picarem a sua pele. Quarto 204, murmurou Emília quando chegaram ao 2º andar. A porta estava entreaberta. Gonçalo impulsionou a sua cadeira para a frente e inclinou-se para ver. O que viu roubou-lhe o fôlego, deixou-o vazio. Carla estava deitada numa cama estreita de hospital, o seu corpo frágil ligado a uma teia de tubos e monitores que apitavam ritmicamente. A sua pele tinha um tom amarelado, doentio, e estava mais magra do que ele se lembrava,
as maçãs do rosto salientes. Mas, mesmo assim, mesmo doente e exausta, continuava a ser a mulher mais bonita que ele já vira. O seu cabelo castanho, outrora brilhante, estava espalhado pela almofada, emoldurando o seu rosto pálido. As suas mãos repousavam sobre um cobertor gasto. Mamã! Sussurrou Emília, correndo para a cama. Trouxe o papá. Gonçalo aproximou-se lentamente, a sua cadeira a deslizar de forma quase inaudível pelo chão de linóleo. Uma parte dele, a parte cobarde e ferida, queria fugir, dar meia volta e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, uma parte que ele pensava ter morrido no acidente, uma parte que reconhecia a ligação indelével àquela mulher e àquela criança, empurrava-o para a frente. Gonçalo. A voz de Carla era um sussurro fraco, quase inaudível. Ela abriu os olhos devagar, as suas pálpebras a tremerem com o esforço. Quando o viu, um sorriso tênue, frágil, desenhou-se nos seus lábios secos. Tu vieste. A Emília disse-me que estavas doente. Ela também te disse que é tua filha. O momento que Gonçalo temera, o momento da verdade, chegara finalmente. Ele olhou Carla nos olhos, procurando um vestígio de engano, uma mentira, qualquer coisa que o pudesse absolver. Mas só encontrou um cansaço profundo e uma honestidade brutal. É verdade. Sim. Eu tentei contar-te. Liguei centenas de vezes. Fui ao teu escritório 3 vezes, mas a Sandra nunca me deixou subir. Gonçalo fechou os olhos, a memória a esfaqueá-lo. As chamadas insistentes de Carla. As palavras venenosas de Sandra, pintando-a como uma ex-namorada desequilibrada e possessiva. E ele, na sua arrogância e dor, acreditar em cada palavra. Por que é que não insististe mais? Porque tinha orgulho, respondeu Carla com um sorriso triste. E porque pensei que, se não querias estar comigo, também não ias querer estar com a tua filha. Carla, não precisas de explicar nada. Já passou. Emília pegou na mão da mãe e apertou-a. Mamã, conta ao papá o que os médicos disseram. Carla olhou para a filha com olhos preocupados. Emília, não é preciso. Conta-lhe, insistiu a menina. Carla suspirou e olhou para Gonçalo, a resignação no seu olhar. Tenho insuficiência renal crónica. Preciso de um transplante, mas não tenho seguro de saúde e os tratamentos são demasiado caros. Quanto tempo tens? Os médicos dizem que talvez umas semanas. Um mês, se tiver sorte. Gonçalo sentiu o ar a ser-lhe arrancado dos pulmões. Olhou para Emília, que observava a mãe com uma mistura de amor infinito e terror absoluto no seu rosto de criança. Quanto custa o tratamento? Gonçalo. Eu não vim aqui para te pedir dinheiro. A Emília veio por conta própria. Estou a perguntar quanto custa. Carla trocou um olhar com a filha antes de responder, a sua voz baixa, envergonhada. O transplante custa cerca de 100 mil euros, mas primeiro preciso de diálise e de outros tratamentos. No total, talvez uns 200 mil. Para Gonçalo, 200 mil euros era o que gastava na manutenção anual da quinta. Para Carla, era uma montanha intransponível. Estás na lista de espera para um dador? Sim, mas pode demorar anos. Não tenho tanto tempo. Eu posso ser o dador, disse Gonçalo de repente, as palavras a saírem-lhe antes que o seu cérebro as pudesse processar. O quê? Posso doar um dos meus rins. Somos compatíveis, não somos? O tipo de sangue. Carla olhou, atônita. Não sei. Teríamos de fazer testes. Mas, Gonçalo, não precisas de fazer isto. Sim, preciso. Por quê? Gonçalo olhou para Emília, que o observava com os olhos verdes a brilharem de uma esperança recém-nascida. Porque ela é minha filha. E tu? Tu foste a única mulher que me amou de verdade. As lágrimas começaram a rolar silenciosamente pelas bochechas de Carla. Gonçalo, já passaram 2 anos. Tu tens outra vida agora. Não, não tenho nada. Eu estive morto desde o acidente, Carla. Mas agora. Agora talvez tenha uma razão para tentar viver outra vez. Emília aproximou-se da cadeira de rodas e pegou na mão de Gonçalo. Vês, mamã? Eu disse-te que o papai era bom. Carla sorriu por entre as lágrimas. Sim, meu amor. Tu tinhas razão. Dr. Manuel Mendonça. Preciso de fazer os exames de compatibilidade para a doação de um rim o mais depressa possível. Gonçalo ligara ao seu médico particular ainda no corredor do hospital. Do outro lado da linha, a voz do médico soava confusa. Senhor Ribeiro,
tenha certeza. A sua condição atual não é ideal para uma cirurgia de grande porte. Além disso. Doutor, faça os exames hoje. Está bem. Venha ao meu consultório esta tarde. Mas, antes, preciso de lhe perguntar uma coisa. Já considerou retomar a fisioterapia? Gonçalo olhou para Emília, que estava sentada no chão do corredor do hospital, a desenhar num caderno gasto que tirara de uma pequena mochila. Por que é que pergunta isso? Porque já vi casos em que um propósito forte ajuda na recuperação. E o senhor acabou de encontrar um muito poderoso. Depois de desligar, Gonçalo aproximou-se de Emília. O que estás a desenhar? A nossa casa. Respondeu ela, sem levantar o olhar. Olha, aqui estás tu. Aqui está a minha mãe e aqui estou eu. E tem um jardim grande onde podemos brincar. O desenho era simples, infantil, mas estranhamente detalhado. 3 figuras de pau, de mãos dadas, em frente a uma casa de aldeia com janelas amarelas e flores no jardim. Emília, onde tens vivido desde que a tua mãe adoeceu? Com a Dona Maria, a vizinha. Mas ela tem muitos netos e não há espaço. Às vezes, durmo aqui no hospital, numa cadeira. Gonçalo sentiu uma pontada de culpa tão aguda que quase o fez engasgar. A sua filha estivera praticamente na rua enquanto ele se afundava em autopiedade na sua luxuosa quinta. Isso acaba esta noite. Vens comigo. Emília levantou o olhar do desenho, os seus olhos a arregalarem-se. A sério? A sério? E quando a tua mãe sair do hospital, ela também pode vir? Pode mesmo. Emília sorriu e continuou a desenhar. Papá, pode levar-me a um sítio. Onde? Quero que conheça uma pessoa. 1 hora depois, Gonçalo encontrava-se numa pequena clínica de reabilitação no centro de Évora. O lugar era modesto, mas limpo, cheio de equipamentos de exercício e colchões. Rui Hernandes? Perguntou uma recepcionista. Sim, diga-lhe que veio Gonçalo Ribeiro. Em poucos minutos, apareceu um homem de uns 40 anos, de constituição forte e com barba. Quando viu Gonçalo, a sua expressão mudou. O que fazes aqui, Gonçalo? Preciso de falar contigo. Não temos nada para conversar. Já te disse que não podia continuar a trabalhar contigo daquela maneira. Eu sei. Mas as coisas mudaram. Rui olhou para Emília, que observava tudo com uma curiosidade atenta. Quem é ela? A minha filha. Não sabia que tinhas uma filha. Eu também não sabia até hoje. Rui suspirou e convidou-os a entrar no seu consultório. Gonçalo, da última vez que nos vimos, disseste-me que não querias continuar com a terapia, que era uma perda de tempo e uma humilhação. Eu estava errado. O que te fez mudar de ideias? Gonçalo olhou para Emília, que se sentara numa cadeira e balançava as pernas. Ela disse-me que eu posso voltar a andar. E, pela primeira vez em 1 ano, eu quero acreditar. Rui estudou o rosto de Gonçalo. Como fisioterapeuta, aprender a ler os seus pacientes. O desespero e a resignação que vira nos olhos do empresário 6 meses antes já não estavam lá. Sabes o que isto significa? Meses de trabalho duro, de dor. E talvez não consigas mais do que dar alguns passos. Eu sei. Porquê? Porque agora tenho uma razão para tentar. Rui olhou para Emília. Tu acreditas que o teu pai pode andar? Sim, respondeu ela, sem hesitar. Mas ele também tem de acreditar. E acreditas, Gonçalo? Gonçalo demorou um momento a responder. Fazia tanto tempo que não tinha esperança em nada. Eu quero acreditar. Isso é suficiente para começar, disse Rui. Mas tenho uma condição. Qual? Quero que me contes a verdade sobre o porquê de quereres andar. Não me venhas com histórias bonitas. Gonçalo respirou fundo. Porque a minha filha está a ver-me. E porque a mulher que eu amo está a morrer. E porque, pela primeira vez em 1 ano, eu não quero estar morto em vida. Rui acenou lentamente com a cabeça. Está bem. Começamos amanhã. 6 da manhã. Tão cedo. Se queres milagres, tens de trabalhar para eles. Naquela noite, Gonçalo instalou Emília num dos quartos de hóspedes da sua quinta, nos arredores de Évora. Enquanto ela tomava banho, ele ligou a Carla para lhe contar sobre a fisioterapia. Tens a certeza de que queres fazer isto? Perguntou ela, a sua voz fraca mas cheia de preocupação. Tenho a certeza, Carla. Quero perguntar-te uma coisa.
Diz. Tu ainda me amas? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Gonçalo, eu nunca deixei de te amar. Mas tu tens de decidir se queres ser o homem por quem me apaixonei ou o homem em que te transformaste depois do acidente. Vou ser melhor do que qualquer um desses dois. Espero que sim. Pela Emília e por ti. Ao desligar, Gonçalo dirigiu-se ao seu quarto. Ao passar pelo quarto de Emília, ouviu-a falar sozinha. Nossa Senhora, o meu papá já está a começar a acreditar. Agora ajuda-o a andar, por favor. E que minha mãe se cure. Amém. Gonçalo sorriu, um sorriso genuíno, pela primeira vez em meses. Talvez os milagres fossem possíveis, afinal. Talvez só precisassem de um pouco de fé e de muito, muito trabalho. No dia seguinte, às 6 em ponto, ele estava na clínica de Rui, pronto para começar. O que quer isso dizer? Que o Gonçalo não vem à reunião do conselho. Sandra Sandoval caminhava de um lado para o outro no seu escritório luxuoso, o telemóvel colado à orelha. A sua assistente acabara de lhe dar a notícia que menos queria ouvir. Ele disse que está ocupado com assuntos familiares, Dona Sandra, respondeu a secretária, nervosamente. Assuntos familiares? Que assuntos familiares? O Gonçalo não tem família. Sandra desligou o telemóvel com um gesto brusco e dirigiu-se à janela. Desde que Gonçalo ficara na cadeira de rodas, ela assumira o controle do Grupo Ribeiro, pouco a pouco. No início, era apenas uma ajuda temporária, mas depois tornara-se indispensável. Os acionistas respeitavam-na, os funcionários obedeciam-lhe, e Gonçalo perdera todo o interesse nos negócios. Até agora. O telemóvel tocou novamente. O que é? Tem aqui um jornalista que diz que quer confirmar uma informação sobre o Sr. Ribeiro. Que informação? Algo sobre uma filha. Sandra sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Mando entrar. O jornalista era jovem e ambicioso, do tipo que faria qualquer coisa por uma história. Dona Sandra, chame-me Diogo Moreno, do jornal O Público. Tenho informações de que Gonçalo Ribeiro acabou de reconhecer uma filha. Pode confirmar isso? Não sei do que está a falar. Tenho fotografias dele a entrar no Hospital Regional de Évora com uma criança e também registros de que contratou os serviços médicos privados do Dr. Manuel Mendonça para fazer exames de compatibilidade de órgãos. Sandra manteve a compostura, mas a sua mente trabalhava a uma velocidade vertiginosa. Sr. Moreno, o Gonçalo Ribeiro é um homem muito reservado. Tenho a certeza de que qualquer decisão pessoal que ele tome será comunicada no momento apropriado. Então não nega que ele tem uma filha. Não confirmo nem nego nada. Bom dia. Quando o jornalista saiu, Sandra serviu-se de um whisky, embora mal passasse das 11 da manhã. Trabalhara 2 anos para chegar onde estava. Não ia deixar que uma criança aparecida do nada arruinasse tudo. Pegou no telemóvel e marcou um número. Detetive Paulo, sou a Sandra Sandoval. Preciso que investigue alguém. Carla Moraes, que está internada no Hospital Regional, e a sua filha, Emília Moraes. Que tipo de investigação? Tudo. Historial médico, situação económica, antecedentes, comportamento. Qualquer coisa que possa ser útil. Para quando precisa. Para ontem. 3 dias depois, Sandra tinha o dossiê completo. Carla tinha dívidas médicas enormes. Perdera vários empregos devido a faltas por causa da sua doença. Tentara contactar Gonçalo várias vezes após a separação. A menina faltara muito à escola e vivera praticamente na rua. Perfeito. A sua chamada seguinte foi para o advogado mais caro da cidade. Dr. Rui Vega, preciso que prepare uma ação de curatela e interdição. Contra quem? Contra Gonçalo Ribeiro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Sandra, está ciente do que me está a pedir? Perfeitamente. O Gonçalo não está em condições mentais para cuidar de uma criança. A sua deficiência, a sua depressão, o seu isolamento social, está tudo documentado. Além disso, a criança esteve numa situação de negligência. Que provas tem? A criança esteve praticamente abandonada enquanto a mãe está hospitalizada. Dormiu em hospitais e em casa de estranhos. O Gonçalo levou-a para morar com ele sem qualquer processo legal, sem avaliações psicológicas, sem nada. É impulsivo e instável. E o que propõe? Que a criança seja colocada sob custódia temporária do Estado, enquanto se avalia a capacidade mental de Gonçalo para tomar decisões importantes. E que eu seja nomeada sua tutora legal e administradora permanente dos seus bens. Isto vai ser muito público, Dona Sandra.
A comunicação social vai. Deixe-me a mim tratar da comunicação social. O Dr. Rui Vega preparou os documentos nessa mesma semana. Sandra também contratou um psiquiatra particular para avaliar a instabilidade emocional de Gonçalo e um assistente social para documentar as condições inadequadas em que Emília vivia. O plano era perfeito. Gonçalo perderia a custódia da filha, seria declarado mentalmente incapaz, e ela manteria o controle da empresa. A criança seria enviada para um lar temporário e Carla que se safasse sozinha. Na sexta-feira de manhã, Gonçalo recebeu a citação do tribunal. O que é isto? Perguntou ao seu advogado por telefone. É uma ação de curatela e interdição, Gonçalo. Alguém está a alegar que não és capaz de cuidar da criança, nem de administrar os teus próprios assuntos. Quem? Sandra Sandoval. Gonçalo sentiu uma fúria que não experimentava desde antes do acidente. Quando é a audiência? Na próxima segunda-feira. Gonçalo, isto é sério. Se o juiz determinar que não estás apto, podes perder tudo. Não vou perder a minha filha. Então, precisas de um bom advogado. E precisas de demonstrar que estás estável e que podes andar. Gonçalo olhou em volta, para a clínica onde estivera a trabalhar com Rui durante 2 semanas. Os progressos eram mínimos. Mal conseguia mexer os dedos dos pés e manter-se de pé por alguns segundos com ajuda. Quanto tempo tenho? 3 dias. É suficiente. Quando desligou, Emília entrou a correr na sala. Papá, porque está triste? Não estou triste, meu amor. Só preocupado. Porquê? Gonçalo pegou nela ao colo e sentou-a nas suas pernas. Emília, tu gostas de mim? Claro que sim. E queres ficar comigo? Sim. Por que pergunta isso? Porque talvez tenhamos de convencer um juiz de que somos uma família a sério. Emília olhou com os seus olhos verdes e sorriu. Papá, nós já somos uma família a sério. Só temos de mostrar isso aos outros. Na segunda-feira de manhã, o Tribunal de Família e Menores de Évora estava cheio de jornalistas. A notícia de que o magnata Gonçalo Ribeiro tinha uma filha espalhara-se como fogo em palha seca, e agora toda a cidade queria saber o que aconteceria com a custódia. Gonçalo chegou na sua cadeira de rodas, vestindo o seu melhor fato. Ao seu lado, caminhava Emília, também arranjada, com um vestido azul que ele lhe comprara especialmente para a ocasião. Estás nervosa? Perguntou ele em voz baixa. Um bocadinho. Mas o senhor está comigo, por isso vai correr tudo bem. Do outro lado do corredor, Sandra conversava com os seus advogados. Usava um fato cinzento muito formal e uma expressão séria. Quando viu Gonçalo chegar, dirigiu-lhe um sorriso frio. Sua Excelência, chamamos o caso Sandoval contra Ribeiro, anunciou o escrivão. O juiz Martins era um homem mais velho, com fama de ser justo, mas rigoroso. Revisou os documentos enquanto as partes tomavam os seus lugares. Entendo que esta é uma ação de curatela e interdição. Dr. Rui Vega, como representante da requerente, pode proceder. O advogado de Sandra levantou-se com confiança. Excelência, viemos aqui porque estamos preocupados com o bem-estar de uma menor. Emília Moraes tem vivido em condições inadequadas, e o Sr. Ribeiro, devido à sua condição mental e física, não está capacitado para cuidar dela. Que provas apresenta? Primeiro, o Sr. Ribeiro sofre de depressão severa desde o seu acidente. Tem estado socialmente isolado, abandonou as suas responsabilidades empresariais e demonstrou um comportamento impulsivo ao levar a criança sem qualquer processo legal. Sandra levantou-se para testemunhar. Excelência, conheci o Gonçalo durante 3 anos. Depois do acidente, ele mudou completamente. Tornou-se amargo, agressivo e tem tomado medicação para a depressão. Na semana passada, decidiu de um dia para o outro que era o pai desta criança, sem sequer fazer um teste de paternidade. Observou algum comportamento específico que a preocupe? Sim, Excelência. O Gonçalo está a prometer à criança que vai voltar a andar, o que é medicamente impossível. Está a criar-lhe falsas esperanças. Também está a considerar doar um rim à mãe da criança, o que demonstra que não está a pensar com clareza. Gonçalo cerrou os punhos. O seu advogado tocou-lhe no ombro para o acalmar. Além disso, continuou Sandra, a criança tem faltado à escola, dormido em hospitais e em casa de desconhecidos. Precisa de estabilidade, não das fantasias de um homem que não consegue aceitar a sua realidade. Quando o testemunho de Sandra terminou, o juiz dirigiu-se a Gonçalo. Sr. Ribeiro, o que tem a dizer sobre estas acusações? Gonçalo endireitou-se na sua cadeira. Excelência,
é verdade que não fui um bom homem durante o último ano. O acidente mudou-me, e tornei-me egoísta e amargo. Mas conhecer a minha filha deu-me uma razão para mudar. Como sabe que é sua filha? Fiz os testes de paternidade na semana passada. Os resultados confirmam que a Emília é minha filha biológica. E que planos tem para o seu cuidado? Vou contratar uma ama e um professor particular para que ela não perca aulas. Vou continuar com a minha fisioterapia para recuperar o máximo possível. E vou ser o pai que ela merece. Sr. Ribeiro, os relatórios médicos indicam que a sua lesão é permanente. Não considera que está a dar falsas esperanças à criança? Excelência, há 3 semanas, eu não conseguia mexer um único dedo do pé. Agora, consigo mexer todos e manter-me de pé durante alguns segundos. Os médicos, por vezes, enganam-se. O juiz tomou notas e depois olhou para Emília. Emília, podes aproximar-te. A menina levantou-se e caminhou até à mesa com passo firme. Não parecia assustada. Olá, senhor juiz. Olá, Emília. Sabes por que estamos aqui? Sei. É porque a senhora Sandra diz que o meu papá não pode cuidar de mim. E tu, o que achas? Que ela está enganada. Por quê? Emília respirou fundo e falou com uma clareza que surpreendeu todos na sala. Senhor juiz, eu vivi na rua durante 3 semanas. Tive fome, tive frio e tive medo. Mas quando encontrei o meu papá, tudo isso acabou. Ele comprou-me roupa, deu-me uma cama limpa e abraça-me quando tenho pesadelos. Mas não te preocupa que ele esteja numa cadeira de rodas? Não, senhor. Porque as pessoas não valem pela forma como andam, mas pela forma como amam. O murmúrio percorreu a sala. O juiz levantou a mão, pedindo silêncio. Emília, o que é que tu queres? Quero ficar com o meu papá. E quero que a minha mãe se cure. E não quero o dinheiro de ninguém. Só quero uma família. Acreditas que o teu pai vai voltar a andar? Sim, senhor. Porque ele já começou. O que queres dizer? Emília olhou para Gonçalo e sorriu. Papá, mostra-lhes. Gonçalo sentiu o coração a acelerar. Com um esforço tremendo, pousou as mãos nos braços da cadeira e empurrou para cima. Lentamente, muito lentamente, conseguiu ficar de pé. As suas pernas tremeram violentamente, mas ele manteve-se ereto por quase 10 segundos antes de se sentar novamente. A sala ficou em silêncio absoluto. Excelência, disse Gonçalo, com a voz embargada pela emoção. A minha filha devolveu-me a vida. Não vou permitir que ninguém me atire. O juiz olhou para Sandra, depois para Gonçalo e, finalmente, para Emília. Este tribunal determina que Emília Moraes fica sob a custódia do seu pai, Gonçalo Ribeiro. Caso encerrado. Emília correu para Gonçalo e abraçou-o. Pela primeira vez em mais de um ano, Gonçalo chorou de felicidade. Sandra saiu do tribunal com o rosto transfigurado. Os jornalistas cercaram-na, mas ela afastou-os sem dizer uma palavra. O seu plano falhara redondamente, e agora Gonçalo não só tinha a sua filha, como também demonstrara publicamente que estava a melhorar. Naquela noite, trancada no seu escritório, Sandra bebia uísque enquanto revia os contratos da empresa. Se não podia controlar Gonçalo legalmente, teria de encontrar outra maneira. O seu telemóvel tocou. Era Diogo Moreno, o jornalista. Dona Sandra, tem algum comentário sobre o que aconteceu hoje no tribunal? Sem comentários. É verdade que a senhora e o Sr. Ribeiro tinham uma relação amorosa? Sandra endireitou-se na cadeira. O que está a insinuar? Tenho fotografias dos dois juntos em vários eventos sociais. Alguns dizem que a ação foi por ciúmes. Isso é ridículo. Então não nega a relação. Sandra desligou o telemóvel. A sua reputação estava arruinada. O seu plano falhara, e agora a comunicação social estava a pintá-la como uma mulher ciumenta e despeitada. Precisava de um golpe de mestre. Reviu os documentos da empresa até encontrar o que procurava. As apólices de seguro. O Grupo Ribeiro tinha uma cobertura milionária contra incêndios e desastres naturais. Se o edifício principal sofresse um acidente, ela, como administradora temporária, teria de gerir a reconstrução e os seguros. Pegou no seu telemóvel e marcou um número que guardava há anos. Jorge, sou a Sandra. Preciso que me faças um favor. Que tipo de favor? Do tipo que pagamos muito bem e do qual nunca mais falamos. No dia seguinte, Gonçalo chegou cedo à clínica para a sua sessão com Rui. Os seus progressos eram lentos, mas constantes.
Já conseguia ficar de pé por mais de um minuto e dar 3 passos com ajuda. Como te sentes? Perguntou Rui. Diferente. Como se tivesse acordado de um pesadelo muito longo. E a Emília? Está na escola. Contratei uma professora particular para ajudar a recuperar a matéria. É muito inteligente. E a Carla? Amanhã fazem mais exames para preparar o transplante. Os médicos dizem que temos boas hipóteses de compatibilidade. Rui sorriu enquanto ajustava os pesos para os exercícios. Sabes do que eu mais gosto nisto tudo? O quê? Que já não falas como um homem derrotado. Gonçalo estava a meio da sua rotina quando o seu telemóvel tocou. Era António, o seu motorista. Senhor Ribeiro, há um incêndio no edifício da empresa em Évora. Os bombeiros já estão lá, mas é muito grande. Vou para lá. Talvez seja melhor que... António, vou para lá agora. Gonçalo chegou ao edifício do Grupo Ribeiro quando as chamas já consumiam os 3 primeiros andares. Os bombeiros lutavam contra o fogo enquanto os funcionários evacuavam em pânico. Onde está o comandante dos bombeiros? Perguntou da sua cadeira de rodas. Aqui, Sr. Ribeiro. Capitão Miguel Torres. Já saíram todos? Estamos a verificar. Parece que é uma funcionária presa no 5º andar, na área da contabilidade. Gonçalo conhecia o edifício como a palma da sua mão. Sabia que havia uma escada de emergência que dava diretamente a essa área. Capitão, eu consigo chegar lá pela escada das traseiras. Senhor, o senhor não pode. Capitão, eu conheço este edifício melhor do que ninguém, e essa funcionária é minha responsabilidade. Antes que alguém o pudesse deter, Gonçalo manobrou a sua cadeira até à entrada das traseiras do edifício. O fumo era denso, mas ele conseguiu chegar ao elevador de carga que ainda funcionava. No 5º andar, encontrou Maria do Rosário, a contabilista mais antiga da empresa, desmaiada perto da sua mesa. O fumo enchera o escritório, mas as chamas ainda não tinham chegado ali. Com toda a sua força, Gonçalo conseguiu pôr-se de pé e carregar Maria até à sua cadeira de rodas. Ela não era muito pesada, mas o esforço foi monumental. Conseguiu chegar ao elevador mesmo quando as chamas começavam a espalhar-se pelo corredor. Quando as portas do elevador se abriram no rés do chão, os paramédicos e os bombeiros correram na sua direção. Gonçalo estava coberto de fuligem e tossia violentamente, mas Maria estava viva. Gonçalo! Gritou uma voz familiar. Era Emília, que viera a correr da escola ao saber do incêndio. Papá, estás bem? Estou bem, meu amor, respondeu ele, abraçando-a com força. Os jornalistas que tinham chegado ao local captaram tudo em vídeo. Gonçalo a carregar a funcionária, a sua chegada heroica no elevador, o abraço com a sua filha. Em poucas horas, as imagens estavam em todos os noticiários. Naquela noite, do hospital onde Maria estava a ser examinada, Gonçalo recebeu uma chamada do detetive Paulo. Senhor Ribeiro, precisamos de conversar. O incêndio não foi acidental. O que quer dizer? Encontramos vestígios de acelerador em vários pontos do edifício. Alguém ateou este incêndio intencionalmente. Faz ideia de quem possa ter sido? Estamos a investigar, mas preciso de lhe perguntar. Conhece alguém que pudesse querer prejudicar a sua empresa? Gonçalo pensou imediatamente em Sandra, mas não tinha provas. Detetive, verifique os seguros do edifício. E verifique também quem tinha acesso ao edifício fora do horário normal. Já estamos a fazer isso, Sr. Ribeiro. Tenha cuidado. Se alguém está disposto a queimar um edifício para o prejudicar, pode tentar algo pior. Quando desligou, Gonçalo olhou pela janela do hospital. Pela primeira vez em meses, sentia-se verdadeiramente vivo, mas também sabia que alguém muito perigoso queria destruir tudo o que ele estava a construir. A investigação do detetive Paulo avançou rapidamente. As câmaras de segurança de um edifício vizinho tinham captado um homem entrar no edifício do Grupo Ribeiro às 2 da manhã. Mais importante ainda, os registros telefónicos mostravam várias chamadas entre Sandra Sandoval e Jorge Mendoza, um homem com antecedentes por fogo posto. Sr. Ribeiro, temos provas suficientes para deter a Sra. Sandoval, informou o detetive por telefone. Quando? Hoje mesmo. Mas preciso que preste declarações formalmente. Gonçalo estava na clínica com Rui quando recebeu a chamada. Tinha acabado de dar 10 passos consecutivos sem ajuda. A sua melhor marca desde o acidente. Rui, tenho de ir à esquadra. Aconteceu alguma coisa? Vão prender a Sandra pelo incêndio. A mulher que te processou? Sim.
Parece que, quando perdeu no tribunal, decidiu queimar a minha empresa. Rui assobiou baixinho. Gonçalo, tem cuidado. Pessoas desesperadas podem fazer coisas muito perigosas. Na esquadra, Gonçalo assinou a sua declaração enquanto os agentes preparavam o mandado de detenção. O detetive Paulo mostrou-lhe as provas, as chamadas telefónicas, os vídeos das câmaras, o testemunho de Jorge Mendoza, que confessara em troca de uma pena reduzida. O Mendoza diz que a senhora Sandoval lhe pagou 10.000 euros para atear o incêndio. Diz que ela queria que parecesse um acidente elétrico, mas ele usou demasiado acelerador. Já aprenderam? Os agentes estão a caminho do escritório dela neste momento. 2 horas depois, os noticiários mostravam Sandra Sandoval a ser presa no seu escritório. As acusações eram de fogo posto, conspiração, tentativa de homicídio e fraude empresarial. Naquela noite, Gonçalo jantou com Emília na quinta. Ela vira as notícias na escola. Papá, por que é que a senhora Sandra fez aquilo? Porque, às vezes, as pessoas fazem coisas muito más quando têm medo de perder o que acham que é delas. Mas o senhor não era namorado dela. Gonçalo surpreendeu-se com a pergunta direta da sua filha. Sim, durante algum tempo. Mas eu não a amava de verdade. Estava confuso e triste depois do acidente. E ela amava-o? Não sei, meu amor. Acho que ela amava mais o meu dinheiro e a minha empresa. Emília acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente. Papá, quando é que a mamã sai do hospital? Em breve. Amanhã recebemos os resultados dos exames de compatibilidade. Se tudo correr bem, poderemos fazer o transplante na próxima semana. Vai doer? Um pouco, sim. Mas vai valer a pena. No dia seguinte, o Dr. Manuel Mendonça deu-lhes a melhor notícia possível. Gonçalo e Carla eram totalmente compatíveis para o transplante de rim. Ambos estão em excelente condição para a cirurgia, explicou o médico. Sr. Ribeiro, o seu estado físico melhorou notavelmente nas últimas semanas. Senhora Moraes, a senhora está estável e pronta para receber o transplante. Quando podemos fazer? Perguntou Gonçalo. Na próxima terça-feira. Mas primeiro preciso que ambos assinem todos os consentimentos e que entendam os riscos. Naquela noite, Gonçalo visitou Carla no hospital. Ela parecia mais animada desde que souberam que o transplante era possível. Gonçalo, quero que saibas que não precisas de fazer isto por obrigação. Não o faço por obrigação. Faço-o porque te amo. Carla olhou nos olhos. A sério? Nunca deixei de te amar, Carla. Só me perdi durante algum tempo. E agora? Agora, quero casar contigo depois do transplante, quando estiveres recuperada. Quero que sejamos uma família a sério. As lágrimas rolaram pelas bochechas de Carla. Já contaste à Emília? Não. Queria perguntar-te a ti primeiro. Ela vai ficar tão feliz. No dia do transplante, toda a cidade acompanhou a notícia. Gonçalo Ribeiro, o empresário que perdera tudo e recuperara, doava um rim para salvar a mãe da sua filha. A cirurgia durou 6 horas. Emília esperou no hospital, acompanhada por Rui e por Maria, a funcionária que Gonçalo salvara do incêndio. Acha que vai correr tudo bem? Perguntou Maria a Emília. Sim. O meu papai é muito forte e a minha mãe também. Quando o Dr. Manuel Mendonça saiu do bloco operatório, tinha um sorriso no rosto. Correu tudo na perfeição. Ambos estão estáveis e em recuperação. Emília gritou de alegria e abraçou-se a Rui. A minha família está completa. Uma semana depois, tanto Gonçalo como Carla estavam em casa, a recuperar. A história chegara aos meios de comunicação nacionais, o homem que perdera o uso das pernas, mas recuperara o amor, a fé e a esperança. O julgamento de Sandra foi rápido. Com todas as provas contra si, foi condenada a 8 anos de prisão por fogo posto e tentativa de homicídio. Justiça, murmurou Gonçalo quando soube da sentença. Para quem? Perguntou Emília. Para todos, meu amor. Para todos. 1 ano depois, Gonçalo acordou cedo e caminhou até à janela do seu quarto. Lá fora, os jardins do hotel rural no Algarve, com vista para o mar, estavam perfeitamente arranjados para a cerimónia. Demorara meses a planear este dia e queria que tudo fosse perfeito. Nervoso? Perguntou Rui, que chegara cedo para o ajudar a vestir-se. Um pouco. Não ficaste nervoso no dia do teu casamento? Estava apavorado, riu Rui. Mas olha, já lá vão 5 anos e continuo felizmente casado.
Gonçalo vestiu o smoking preto que escolhera especialmente para a ocasião. Já não precisava da cadeira de rodas, embora ainda usasse bengalas para caminhar longas distâncias. Os médicos chamavam-lhe o milagre médico, mas ele sabia a verdade. O amor fora o seu melhor remédio. Sabes do que eu mais gosto nisto tudo? Disse a Rui enquanto ajustava a gravata. O quê? Que há 2 anos eu pensava que a minha vida tinha acabado, e hoje vou casar com a mulher que amo e tenho uma filha que me devolveu a esperança. Uma batida na porta interrompeu-os. Era Emília, vestida com um lindo vestido rosa e uma coroa de flores no cabelo. Papá, estás pronto? A mamã já está nervosa. Como é que ela está? Linda. Mais linda do que nunca. Gonçalo sorriu. Carla recuperara completamente do transplante e agora trabalhava a tempo parcial como conselheira para famílias em crise no hospital. Encontrara a sua vocação, ajudando outros que passavam por situações difíceis. Emília, posso perguntar-te uma coisa? Claro, papá. Estás feliz por a mamã e eu nos irmos casar? Papá, eu estive à espera deste dia desde que te conheci. Claro que estou feliz. A cerimónia realizou-se no jardim do hotel, com vista para o mar. Gonçalo convidara apenas as pessoas mais importantes, Rui e a sua família, Maria e alguns funcionários da empresa, o Dr. Manuel Mendonça, claro, Carla e Emília. Quando a música começou, Gonçalo pegou nas suas bengalas e caminhou lentamente até ao altar. Cada passo lembrava-lhe o caminho que percorrera, do desespero à esperança, da solidão ao amor, da rendição à luta. Carla apareceu no final do corredor, radiante no seu vestido branco, simples mas elegante. Ao seu lado, caminhava Emília, que servia como sua dama de honor. Quando chegaram ao altar, Emília pegou na mão do seu pai e na da sua mãe e uniu-as. Agora sim, somos uma família completa, sussurrou. O padre Manuel Gonçalves, que conhecera a família durante o processo de recuperação de Carla, oficiou a cerimónia. Gonçalo, Carla, vocês passaram por muitas provações para chegar até aqui. Enfrentaram a doença, a separação, o desespero. Mas o amor manteve-vos unidos. Quando chegou o momento dos votos, Gonçalo dirigiu-se a Carla com a voz embargada pela emoção. Carla, há 2 anos, pensei que tinha perdido tudo o que me importava. Mas tu e a Emília ensinaram-me que as coisas mais valiosas não se podem perder enquanto tivermos fé. Prometo amar-te, cuidar de ti e ser o marido e o pai que vocês merecem. Prometo levantar-me todos os dias, grato pela segunda oportunidade que me deram. Carla secou uma lágrima antes de falar. Gonçalo, eu nunca deixei de acreditar em ti, nem mesmo quando tu tinhas deixado de acreditar em ti mesmo. Prometo amar-te nos dias bons e nos difíceis. Prometo ser a tua companheira em tudo o que vier. E prometo que a nossa família estará sempre unida pelo amor. Quando se beijaram, Emília gritou, finalmente, os meus pais casaram-se. Todos os convidados riram e aplaudiram. Gonçalo levantou Emília ao colo e beijou-a na testa. Sabes uma coisa, princesa? O quê, papá? Que foste tu quem tornou tudo isto possível. Durante a recepção, um jornalista que acompanhara a história desde o início aproximou-se de Emília. Emília, como te sentes agora que a tua família está completa? Muito feliz. Mas a minha família sempre esteve completa. Só que antes estava um bocadinho partida. Ainda acreditas em milagres? Emília olhou para o seu pai, que dançava lentamente com Carla, apoiando-se apenas numa bengala. Eu não fiz um milagre. Só lembrei ao meu papá que o amor pode tudo. Que planos tens agora? Vamos viver juntos numa casa nova. E o meu papá vai continuar a ajudar outras pessoas a andar outra vez. Naquela noite, depois de todos os convidados terem ido embora, Gonçalo, Carla e Emília sentaram-se no terraço da sua suíte, a olhar para as estrelas. Sabem uma coisa? Disse Gonçalo. Acho que, pela primeira vez na minha vida, sou completamente feliz. Por que é que dizes pela primeira vez? Perguntou Carla. Porque antes eu tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas não tinha amor verdadeiro. Não tinha uma família. Não tinha um propósito real. E agora? Agora tenho tudo o que realmente importa. Emília aninhou-se entre os seus pais. Papá, amanhã vamos começar a construir a fundação. Sim, meu amor. Amanhã começamos a ajudar outras crianças que precisam de encontrar as suas famílias. Como se vai chamar? Gonçalo olhou para Carla, que sorriu e acenou com a cabeça. Fundação Emília. Para nos lembrarmos sempre de que os milagres existem quando temos fé.
5 anos depois, Gonçalo caminhou sem ajuda até ao pódio do auditório principal do Centro de Reabilitação Integral Fundação Emília em Évora. À sua frente, estavam mais de 200 famílias que tinham sido beneficiadas pelo programa. Bom dia a todos. O meu nome é Gonçalo Ribeiro e, há 7 anos, eu estava sentado numa cadeira de rodas, convencido de que a minha vida tinha terminado. Um aplauso caloroso encheu o auditório. Na primeira fila, Carla sorria orgulhosa enquanto segurava a mão de Emília, que agora tinha 12 anos e se tornara uma menina segura e brilhante. Hoje, estamos aqui para celebrar o facto de a Fundação Emília ter ajudado mais de 500 famílias a reunirem-se e ter proporcionado tratamento de reabilitação gratuito a mais de 1000 pessoas. Mais aplausos. Gonçalo olhou para o lado do palco, onde Rui supervisionava um grupo de fisioterapeutas que trabalhavam com crianças em cadeiras de rodas. Mas quero contar-vos como tudo isto começou. Com uma menina de 7 anos que apareceu no meu escritório e me disse algo que mudou a minha vida para sempre: posso fazer com que voltes a andar. Emília corou quando todos os olhares se dirigiram para ela. Naquele momento, pensei que ela estava louca. Os médicos tinham-me dito que eu nunca mais voltaria a andar. Mas ela não estava a falar apenas das minhas pernas. Estava a falar do meu coração, da minha alma, da minha capacidade de amar. Gonçalo fez uma pausa e bebeu um pouco de água. Durante estes 5 anos, a Fundação Emília cresceu e passou a ter 3 centros de reabilitação, um programa de reunificação familiar e uma clínica de doação de órgãos. Mas o mais importante é que aprendemos algo fundamental: os milagres não vêm do céu, vêm do amor. No auditório, estava Maria do Rosário, agora diretora administrativa da Fundação, juntamente com várias famílias que tinham passado por histórias semelhantes à de Gonçalo. Quero apresentar-vos algumas das famílias que fizeram parte do nosso programa. A primeira a subir ao palco foi Ana Gonçalves, uma mulher de 40 anos que caminhava com a ajuda de muletas. Há 3 anos, tive um acidente de carro e os médicos disseram que eu nunca mais voltaria a andar. O meu filho de 8 anos não entendia porque é que a sua mãe já não podia brincar com ele. Quando chegámos à Fundação Emília, não só recebi fisioterapia gratuita, como o meu filho recebeu apoio psicológico. E eu aprendi que ser uma boa mãe não depende de conseguir correr ou não. Ana olhou para o público, onde estava o seu filho, que aplaudia emocionado. Hoje, consigo andar. Trabalho aqui como conselheira para outras mães, e o meu filho diz-me que sou a sua heroína. O testemunho seguinte foi de Tiago Martinho, um jovem que perdera os pais num acidente. Tenho 25 anos e fiquei sozinho a cuidar dos meus 3 irmãos mais novos. Não sabia como manter a família unida. A Fundação Emília não só me ajudou a conseguir trabalho, como proporcionou bolsas de estudo para os meus irmãos e apoio legal para que eu pudesse ser o seu tutor oficial. Depois de mais vários testemunhos, Gonçalo voltou ao pódio. Cada uma destas histórias lembra-me porque é que fazemos este trabalho. Porque acreditamos que toda a família merece uma segunda oportunidade, que toda a pessoa merece acreditar na possibilidade de uma vida melhor. Carla levantou-se do seu lugar e subiu ao palco. Agora, tinha um diploma em serviço social e dirigia o programa de reunificação familiar. Quando a minha filha me disse que tinha encontrado o seu pai, pensei que ela estava a fantasiar. O Gonçalo e eu tínhamos terminado mal, e ele tinha uma vida nova. Mas a Emília via algo que nós não conseguíamos ver: o amor que ainda existia entre nós. Hoje, 5 anos depois do nosso reencontro, não só somos uma família feliz, como podemos ajudar centenas de famílias a encontrar o seu próprio caminho para a cura. Finalmente, Emília subiu ao palco. Já não era a menina pequena e desnutrida que aparecera no escritório de Gonçalo. Era uma pré-adolescente segura de si, com planos de estudar medicina para continuar a ajudar os outros. Quando era pequena, acreditava que os milagres eram como nos filmes, coisas mágicas que aconteciam de repente. Mas agora sei que os milagres são o resultado do trabalho duro, do amor e de nunca desistir. Olhou para o seu pai com orgulho. O meu papá não voltou a andar por magia. Trabalhou todos os dias, durante meses. A minha mãe não se curou sozinha. Fez uma cirurgia e um tratamento longo. E a nossa família não se consertou automaticamente. Tivemos de aprender a ser pacientes, a perdoar e a amar-nos incondicionalmente. Mas o mais importante que aprendi é que, quando ajudas os outros, a tua própria vida se torna maior. Por isso, a Fundação Emília vai continuar a crescer, para que mais famílias possam encontrar o seu próprio milagre. O evento terminou com todas as famílias a cantarem juntas. Enquanto Gonçalo abraçava Carla e Emília, pensou em quão longe tinham chegado. Sabes uma coisa, princesa? Disse a Emília. O quê, papá? Que tu tinhas razão desde o início. Às vezes, os milagres não vêm do céu, vêm do coração. Emília sorriu e abraçou os seus pais. E o melhor de tudo é que nunca se acabam.
Há sempre mais milagres à espera de que alguém acredite neles. 10 anos depois daquele primeiro encontro, a Fundação Emília tornara-se uma das organizações mais respeitadas do país. Gonçalo, agora com 45 anos, caminhava sem qualquer assistência e regressara completamente às suas atividades empresariais, mas com um enfoque totalmente diferente: o investimento social. Emília, aos 17 anos, estava no último ano do ensino secundário e já fora aceite na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A sua meta era especializar-se em medicina de reabilitação para continuar o trabalho da Fundação. Carla dirigia uma rede de centros de apoio familiar que se estendia por 5 distritos do Alentejo. A sua história de superação converteu-la numa das assistentes sociais mais reconhecidas do país. Papá, disse Emília numa tarde de domingo, enquanto reviam juntos os planos de expansão da Fundação. Lembras-te da primeira pergunta que me fizeste? Qual delas? Se eu tinha a certeza de que tu podias voltar a andar. Gonçalo sorriu. Claro que me lembro. Eu sabia que podias. Mas não por causa das tuas pernas. Então, por quê? Porque vi nos teus olhos que ainda havia amor lá dentro. E onde há amor, há sempre esperança. E onde há esperança, há sempre milagres. Gonçalo abraçou a sua filha, a menina que mudara a sua vida para sempre, que lhe ensinara que os milagres mais verdadeiros não vêm do céu, mas nascem do coração humano quando se abre ao amor. Naquela noite, enquanto as 3 gerações da família Ribeiro jantavam juntas, incluindo agora os avós de Carla, que se tinham mudado para o Alentejo para estarem perto da neta, Gonçalo levantou a sua taça de água. Quero fazer um brinde, disse. A quê? Perguntou Carla. A menina mais sábia que já conheci, que me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, que o amor pode curar qualquer ferida e que os milagres existem para quem tem a coragem de acreditar neles. À nossa saúde! Gritou Emília, levantando o seu copo de sumo. À nossa saúde! Repetiram Carla e os avós. E, enquanto brindavam, cada um deles sabia que tinha vivido o seu próprio milagre. Não o tipo de milagre dos filmes, mas o tipo mais real e poderoso de todos. O milagre do amor que transforma, cura e une para sempre. A história de Gonçalo, Carla e Emília demonstraram ao mundo que, por vezes, as famílias não nascem, escolhem-se, que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que, quando uma criança acredita em ti, tu podes mover montanhas. E assim, a semana que começara com uma menina a aparecer num escritório, dizendo: Papá, o senhor pode voltar a andar, convertera-se numa vida inteira de amor, propósito e milagres. Fim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam a crescer nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de gostar e partilhar. A sua participação ajuda-nos a continuar a contar histórias que inspiram e transformam vidas. Conte-nos nos comentários, acredita que o amor pode mover montanhas? De que cidade nos está a assistir? A sua opinião é muito importante para nós.